Bom, hoje a gente vai seguir falando sobre essa máquina social chamada despótica, que, digamos assim, nessa história mundial descrita pelo Deleuze-Guattari, é a segunda máquina social que aparece, após a máquina social primitiva, e a que vem depois da Bárbara é a máquina social capitalista. Nesse subcapítulo que a gente vai ler hoje do Antiédipo, o Deleuze e o Guattari vão falar um pouco sobre a relação dessa máquina despótica com a questão do incesto. Como que, justamente para o déspota, o incesto devém possível, não só possível, como prescrito em alguns casos. Justamente porque o déspota é aquele que vai codificar todos os fluxos, é tudo para ele. Inclusive os casamentos endogâmicos, os casamentos que ocorrem dentro de uma mesma tribo. Então, tudo passa por ele, inclusive a irmã e a mãe. Então, o incesto, que na nossa sociedade contemporânea foi descrito pela psicanálise como a condição da humanidade, para o déspota ele é prescrito, né? Ele é ordenado, justamente para que ele assuma esse lugar de autoridade, de poder absoluto. E estudando um pouco sobre isso, a relação da máquina despótica com o incesto, a gente também vai ter alguns elementos para pensar um pouco mais adiante a relação da máquina despótica e também do capitalismo com a psicose. Como que o psicótico reage a esse significante despótico, que vai ser o do pai, e por outro lado, como que ele encontra o seu meio na fragmentação capitalista, nessa desintegração e descodificação relativa dos fluxos. Mas isso vai ser mais adiante. Hoje o que a gente vai falar, a princípio, é dessa relação da máquina despótica com a questão do incesto, né? A gente vai ver como que esses faraós, imperadores, reis se põem de tal forma acima da lei ou sob a lei, sob o domínio da lei, que inclusive eles ordenam aquele casamento, se ordenam por aquele casamento que é o mais proibido entre nós, né? Então, a gente está na página 265. O incesto com a irmã, no subcapítulo é a representação bárbara ou imperial, seus elementos, incesto e sobrecodificação. O incesto com a irmã e o incesto com a mãe são coisas muito diferentes. A irmã não é um substituto da mãe. Uma pertence à categoria conectiva de aliança, a outra à categoria disjuntiva de filiação. Se a irmã é proibida, isso ocorre porque as condições de codificação territorial exigem que a aliança não se confunda com a filiação. E se a mãe é proibida, isso ocorre porque essas condições exigem que a descendência na filiação não se assente sobre a ascendência. Eis porque o incesto do déspota é duplo, em virtude da nova aliança e da filiação direta. Ele começa por esposar a irmã, mas esse casamento endogâmico proibido é feito por ele como quem se acha fora da sua tribo, fora ou nos limites do território. É o que Pierre Gordon mostrou num estranho livro. A mesma regra que proscreve o incesto deve prescrevê-lo a alguns. A exogamia deve ligar-se à posição de homens fora da tribo, homens habitados a fazer um casamento endogâmico e a servir, dado o caráter temível desse casamento, de iniciadores aos sujeitos exogâmicos dos dois sexos, o deflorador sagrado, o iniciador ritual, na montanha ou do outro lado da água. Deserto, terra de noivados.
Todos os fluxos convergem para esse homem. Todas as alianças são recortadas por essa nova aliança, que a sobrecodifica. O casamento endogâmico fora da tribo põe o herói em situação de sobrecodificar todos os casamentos exogâmicos na tribo. É claro que o incesto com a mãe tem um sentido muito diferente. Trata-se agora da mãe da tribo, tal como existe na tribo, tal como o herói a encontra quando penetra na tribo, ou a reencontra no seu regresso, depois do seu primeiro casamento. Ele recorta as filiações extensas com uma filiação direta. O herói, iniciado ou iniciante, torna-se rei. O segundo casamento desenvolve as consequências do primeiro, extrai os efeitos deste. O herói começa por casar com a irmã, depois casa com a mãe. Que os dois atos possam ser aglutinados, assimilados em diversos graus, não impede que haja aí duas sequências: a união com a princesa e irmã, a união com a mãe rainha. O incesto é duplo. O herói está sempre a cavalo entre dois grupos, um ao qual ele vai para encontrar sua irmã, o outro ao qual ele retorna para reencontrar sua mãe. Esse duplo incesto não tem por meta produzir um fluxo, ainda que mágico, mas sobrecodificar todos os fluxos existentes e fazer com que nenhum código intrínseco, nenhum fluxo subjacente, escape à sobrecodificação da máquina despótica. É também pela esterilidade que ele garante a fecundação geral. O casamento com a irmã é feito fora, é a prova do deserto. Exprime o desvio espacial em relação à máquina primitiva. Ele dá uma finalização às antigas alianças. Funda uma nova aliança, ao operar uma apropriação generalizada de todas as dívidas de aliança. O casamento com a mãe é o retorno à tribo. Ele exprime o desvio temporal em relação à máquina primitiva, diferença de gerações. Constitui a filiação direta que decorre da nova aliança, ao operar uma acumulação generalizada do estoque filiativo. Ambos são necessários à sobrecodificação, como dois extremos de um laço num nó despótico. Então, Deleuze e Guattari estão mostrando como que esse duplo incesto, primeiro com a irmã e depois com a mãe, dá as condições para que o déspota sobrecodifique todos os fluxos que passam na tribo. De que maneira isso ocorre? Primeiro, no casamento com a irmã. São duas coisas diferentes, né? Eles falam primeiro desse casamento com a irmã. Esse casamento, a princípio, é endogâmico. Ele é feito ele deveria ser feito no interior da tribo. Então, porque são duas pessoas de um mesmo grupo familiar. E, no entanto, ele é feito. Vejam o que eles dizem. É feito por ele como quem se acha fora da tribo, fora ou nos limites do território. Então, esse casamento com a irmã, ele é endogâmico, mas ele é feito como se fosse exogâmico, é feito como se fosse por um homem que vem de fora. Então, ele fala aqui dessa relação com o deserto. E eles dizem, a exogamia deve ligar-se à posição de homens fora da tribo, homens habitados, habilitados a fazer um casamento endogâmico e a servir, dado o caráter temível desse casamento, de iniciadores aos sujeitos exogâmicos dos dois sexos. Então, de certa forma, quando o déspota faz um casamento com a irmã que é proscrito, que é proibido, eles dizem, dado o caráter temível desse casamento, eles se tornam quase como que sagrados. Então era para ser algo extremamente proibido, mas na medida em que ele realiza isso que é proibido, ele toma uma aura sagrada e ele passa a tomar uma espécie de autoridade
de deflorador sagrado ou iniciador ritual. É como se então todas as mulheres da tribo passassem a pertencer a esse déspota, tivessem que passar primeiro por esse déspota. É sagrado porque ele se vê como sagrado, como Deus, nesse sentido. Vira sagrado porque ele é sagrado. E porque ele institui, digamos assim, essa. Ele se torna sagrado porque ele faz algo extremamente proibido. Quase como se houvesse algo de. A transgressão sacraliza, é isso? Exatamente, é isso. Essa transgressão o torna sagrado, porque é como se ele fosse até um limite onde ninguém nunca foi, onde ninguém poderia ir sem ser amaldiçoado ou abençoado, no caso dele. Então, quando eles dizem assim, olha, a mesma regra que proscreve o incesto deve prescrevê-la a alguns. Então, uma regra que é proibido para todos é prescrita para esse déspota. Na medida em que ele realiza esse casamento tão temível, de caráter tão proibido, ele se torna esse iniciador, deflorador sagrado ou iniciador ritual, que teria então direito a uma primeira noite com as noivas de todos os outros homens da tribo. Uhum. Então é dessa maneira que os fluxos, digamos assim, são sobrecodificados pelo déspota. Então todas as relações de aliança vão agora passar primeiro pelo déspota. Todas as relações de casamento vão passar primeiro pelo déspota. É como se ele fosse o grande pai da tribo. Vejam só, eles dizem: todos os fluxos convergem para este homem, todas as alianças são recortadas por essa nova aliança, que as sobrecodifica. O casamento endogâmico, fora da tribo, põe o herói em situação de sobrecodificar todos os casamentos exogâmicos na tribo. Então, o incesto com a irmã, o objetivo do incesto com a irmã é sobrecodificar os fluxos de aliança endogâmicos da tribo. Então, esse herói que se coloca como de fora da tribo e se casa com a irmã como se fosse alguém de fora ou dos limites da tribo, ele faz isso para adquirir um poder sobre todas as outras alianças. O incesto com a mãe tem outro objetivo, que não é recortar as filiações, recortar e sobrecodificar as alianças. É recortar e sobrecodificar as filiações. Então, na relação com a mãe, havia uma diferença de geração que seria prescrita, proibida, segundo a regra do incesto. Mas para ele, que é o déspota, justamente para se tornar, ganhar mais validade ainda, a sua posição superior, a sua posição sagrada, aquilo que é prescrito para todos os outros é proscrito para ele, é obrigatório para ele. E casar com a mãe, violar esse interdito que separa as gerações, para o déspota tem o sentido de sobrecodificar a filiação e assumir uma filiação direta com Deus. Então a mãe agora não é mais a mãe dele, é a mãe da tribo. Ela adquire também um certo caráter divino, um certo caráter sagrado, que ela já não é mais uma mulher pessoal, assim como ele já não é mais um homem pessoal. Eles são, digamos assim, pessoas coletivas. Eles são pessoas pelas quais passam todos os outros fluxos do reino. Ou ao menos é como ser. É assim que se organiza essa máquina, digamos, organizadora aí de uma libido, né? Da forma de ligar o desejo, da forma de ligar a energia desejante. Então vejam,
É claro que o incesto com a mãe tem um sentido muito diferente. Trata-se agora da mãe da tribo, tal como existe na tribo, tal como o herói a encontra quando penetra na tribo ou reencontra no seu regresso, depois do seu primeiro casamento. Ele recorta as filiações extensas com uma filiação direta. Essa filiação direta aqui diz que ele é filho do Deus. Por isso que ele deveria tomar como esposa a mãe da tribo, ainda que essa mãe da tribo seja a própria mãe dele. A gente está falando do pode tudo, É, sem é, fronteira. é sem fronteiras, mas é o déspota, né? Digamos assim, nessas organizações, nessa máquina social, as coisas eram organizadas de modo que o pode tudo fosse prescrito, né? Fosse interativo. Então é como se fosse direito, é um direito divino, Isso. É como um se fosse um poder direito, absoluto. é um poder absoluto concedido por essa filiação, que Sim. evidentemente, assim, é forjada, né? Nós aqui não acreditamos mais na filiação divina dos reis, mas as pessoas nessa época acreditavam. Vejam só, esse duplo incesto não tem por meta produzir um fluxo, ainda que mágico, mas sobrecodificar todos os fluxos existentes e fazer com que nenhum código intrínseco, nenhum fluxo subjacente escape à sobrecodificação da máquina despótica. Então vejam, que o objetivo é aglutinar, é monopolizar todos os fluxos, não é uma abertura numa regra que estaria anterior, é fazer uma regra acima de todas. Então, se para todas as pessoas é proibido o incesto com a mãe e com a irmã, o fato de o ser prescrito, imperativo ao déspota, para que ele assuma de fato a sua divindade, a sua filiação direta, demonstra que o lugar do déspota se constitui pela transgressão dos interditos impostos às pessoas comuns. Ele pode tudo, é isso que você disse mesmo, né? É o que define. Uhum. Uhum. João, Oi, Angélica, pode falar. então, e ele, o déspota, ele acredita que ele é um deus ou ele não acredita? Ele acredita que ele... É uma Como é pergunta que é muito para boa, ele? viu? Enquanto é para o outro, e como é que é para ele isso? É uma pergunta muito boa, viu, Angélica? E assim, de certa forma, a gente não tem como responder, né? Mas eu diria assim que pode ser que seja singular a cada déspota. Tem um déspota que se chamou Heliogábalo, e tem um escritor que eu gosto muito que escreveu a história dele, chama Heliogábalo, o anarquista coroado, do Antonin Artaud. Esse déspota acreditava, de fato, que ele era um deus, e acreditava, inclusive, que ele possuía em si o masculino e o feminino. Então, ele tomava por não só esposas, mas também esposos, né? Também acreditava, digamos, que ele tinha em si a divindade feminina. Então, ele também precisava ocupar digamos assim, exprimir as influências que ele sofria do princípio feminino.
Mas, assim, me parece que o déspota que forja o seu despotismo é mais difícil com que ele acredite, porque ele que tá criando as condições para formar o despotismo, ele que está forjando a filiação direta com Deus, ainda que ele possa ser conduzido supostamente por profecias, por sinais, né? Estariam fazendo ele conduzir uma espécie de mensagem, de palavra divina. Mas os déspotas que recebem o despotismo como sucessão, eu acredito que seria mais fácil que eles acreditassem nisso, né? Porque já são gerações e gerações de descendentes que ocuparam esse lugar. Milhares, às vezes milhões de pessoas que acreditam nessa posição. Então, assim, ele já nascia nesse meio, né? Mas é interessante essa colocação da Angélica, porque eu fiquei pensando que pode-se os nossos déspotas atuais, por exemplo, que ficou sendo chamado de mito durante 4 anos, que ficou insuflado com isso e talvez, né, tenha ficado cada vez mais inflado porque tinha uma população, um séquito que o inflava, que sustentava nesse lugar. Fiquei pensando nisso, né, também. Até que ponto ele acredita que ele é, ou insuflado por uma grande multidão, começa a se identificar com isso, sem saber realmente o que é, o que não é, né? Assim, fiquei aqui elucubrando coisas. Uhum. Isso me remete um pouco àquela ideia do Levi-Strauss, da eficácia simbólica, né? O Levi-Strauss estava estudando rituais indígenas, e outras antropologias assim que estudam esses rituais, e existe um certo problema que a antropologia colocou, que foi o seguinte: nos rituais de cura, quando o xamã extrai alguma coisa do doente, seja pela boca, né, pelo sugando ou com as mãos, aquilo que ele extrai é algo que estava no doente, ou ele coloca ali alguma coisa, um carocinho de milho, uma pedrinha, e ele mesmo tira. Isto é, o xamã é um charlatão que faz ali uma cena, ou de fato ele tira alguma coisa. E aí o Levi-Strauss, intervindo nessa discussão, ele diz, não importa. A eficácia é simbólica. Se as pessoas acreditam no xamã e ele acredita naquilo que faz, é possível que se cure, mesmo que ele esteja colocando aquilo que ele tira. Faz sentido. O que eu estou querendo dizer é que quando muitas pessoas acreditam em alguém, elas fazem desse alguém um objeto miraculante, um objeto que detém um certo poder. A gente chama isso atualmente de sugestão, só que eu acho essa palavra muito pobre, a palavra Eu acho leve, sugestão. mas E assim, tem relatos sobre os reis da França e da Inglaterra que curavam com as mãos uma doença chamada escrófula. Então, isso é relatado na história. E aí a gente se pergunta, bom, será que eles curavam de fato? Será que são só histórias? E se eles curavam de fato, será que eles tinham um poder divino ou era simplesmente a crença? Será que eles criavam, a crença das pessoas criava essas máquinas miraculantes que então curavam, eram curadas por acreditarem? Então, tem aquele livro do Marcel Mauss que ele também trabalha um pouco sobre essa perspectiva, chama Ensaio Geral sobre a Magia. Ele trabalha um pouco sobre essa perspectiva de que seria ali produzido, a cura seria produzida a partir desse poder social, dessa crença social. E então, assim, me fez pensar isso quando você
falou, né, sobre o Bolsonaro, né, que de alguma maneira as pessoas, ao acreditar tanto, e ele mesmo pode ter passado, ter acreditado, né, pode acreditar quando as pessoas o exaltam e colocam daquele jeito. Mas ele nunca, que eu Na saiba, não procurou ninguém, né, nem se dispôs a isso. Então, aí eu estava pensando, se vem através, né? Eu acho que pode ser duas situações. Uma vindo através de uma cultura, ou de uma tradição, ou de uma passando, né? Esse poder, né? Por déspota, né? Ou é uma coisa, né? Porque isso tem a força da cultura, né? Daquele. Agora, agora quando ele mesmo constrói, aí não fica mais fraco o poder dele, não fica mais vazio. Entende o que eu falo? Uhum. Mas mesmo nesse caso, como eu disse, eu acho que ele pode acreditar, porque ele pode ser insuflado também por sacerdotes que leem sinais, fazem predições. Ele já tem a máquina burocrática nascente, os escribas, o exército. Então, assim, pode ser que hajam pessoas que testemunhem esse desejo de divindade dele, se aproveitem desse desejo de divindade para conseguir também posições sociais. Mas é isso, eu acho que a tendência é a pessoa que começa o império, digamos, a acreditar menos na própria divindade, mas pode ser que ela também acredite, né, por essas vias que eu citei. Uhum. É que pela tradição fica naturalizado, né, João, como você falava, que vem de uma geração de deuses, né? Fica tão naturalizado que nem se questiona se é ou não é. Uhum. Né? Então, e É. quando se é construído ao longo de uma cultura, alguma coisa, parece que tem algo diferente, embora eu concorde inteiramente que tanto faz. Né? Uhum. Porque esses fundadores de cidade, esses pastores de povos, como são chamados lá na Odisseia, quando eles vão fazer esse processo de forjar a própria divindade, a própria filiação direta, eles encontram meios que são subterfúgios, né? Tem uma inteligência assim muito grande nisso, porque eles se ligam, digamos assim, eles inventam ou se ligam a mitos fundadores, a mitos ontológicos, ontogênicos, né? Então, eles explicam a própria divindade se colocando como filhos de algum deus que aparece, digamos, na mitologia. Eles se colocam como detentores de uma linhagem na qual foi predito que em algum momento iria surgir um rei, iria surgir um salvador. Sim. Então, esses são as manhas, né, para se fundar, digamos assim, uma divindade. Você inventa uma mitologia ou se coloca como detentor dessa linhagem. É. Sim. Mesmo no caso de Jesus Cristo, tem uma linhagem anterior a ele, relativa aos profetas. Sim. Contemporâneo de Cristo era João Batista, mas tem outros, tem os profetas judaicos, e esses já diziam de um Salvador, né, que viria.
Então, no momento de se fundar uma religião, é quase como se fossem aglutinados esses sinais, essas profecias, essas histórias, esses mitos. E já que o rei detém uma burocracia ao serviço dele, que é essa burocracia que faz, que escreve a história. Então, naquela época não tinha internet, não tinha televisão. Então, como que se passava as coisas para as gerações seguintes? Pela escrita. Quem detinha a escrita? Sim. Então, é dessa maneira que o incesto não é só possível para o déspota, mas é prescrito, é obrigatório, né? Faz parte do caminho para ele se tornar um déspota. Faz parte do caminho para que ele una um povo. Primeiro as filiações, ou melhor, primeiro as alianças no incesto com a irmã, e em seguida a filiação direta no incesto com a mãe, que não é mais a mãe pessoal dele, mas a mãe da tribo. Vamos passar agora ao próximo subcapítulo, elementos em profundidade e migração de Édipo. O incesto devém possível. Paremos aqui. Como é possível tal coisa? Como deveio possível o incesto e a propriedade manifesta ou a chancela do déspota? O que é essa irmã? O que é essa mãe? Serão as do próprio déspota? Ou será que a questão se põe de outro modo? Pois ela diz respeito ao conjunto do sistema da representação, quando deixa de ser territorial para devido imperial. Então vejam que não é uma questão só pessoal. O déspota não é a questão da mãe dele, da irmã dele. É a questão da passagem de um sistema territorial para uma formação imperial. Nessa passagem, o déspota, ele não é mais pai do filho dele, ele é pai de todos. Ele não é só irmão da irmã dele, ele é noivo de todas as mulheres. Daí o sentido do deflorador sagrado, né? Da questão dessa violação permitida de todas as mulheres pelo déspota. Eu sigo. Primeiramente, pressentimos que, na profundidade, os elementos da representação começaram a mexer-se. A migração celular começou. Vai levar a célula edipiana de um lugar da representação para outro. Na formação imperial, o incesto deixou de ser o representado deslocado do desejo para devir à própria representação recalcante. Porque não há dúvida de que esta maneira do déspota fazer o incesto, de torná-lo possível, não consiste absolutamente em suspender o aparelho repressão-recalcamento. Ao contrário, ela faz parte dele, mudando apenas suas peças. E ainda é sempre como representado deslocado que o incesto vem ocupar agora a posição da representação recalcante. Em suma, um ganho a mais, uma nova economia no aparelho recalcante repressivo, uma nova marca, uma nova dureza. Era fácil, demasiado fácil, se bastasse tornar o incesto possível, efetuá-lo soberanamente, para que cessassem o exercício do recalcamento e o serviço da repressão. O incesto real bárbaro é somente o meio de sobrecodificar os fluxos do desejo, e não certamente de liberá-los. Isso é muito importante, gente, porque o incesto real, ele não é um meio de descodificar o desejo para todo mundo. É muito ao contrário. É uma nova peça no aparelho de recalcamento. Porque não só não é liberado para todo mundo,
como é obrigatório para o déspota, e o déspota passa a ter direito sobre mulheres que a princípio não teria. Para todos os outros são proibidas. Sigo aqui com Deleuze e Guattari. Ó Calígula, ó Heliogábalo, ó louca memória dos imperadores desaparecidos. Como o incesto nunca foi o desejo, mas somente seu representado deslocado, tal como resulta do recalcamento, a repressão só tem a ganhar quando ele vem ao lugar da própria representação e se encarrega esse título da função recalcante. É o que víamos já na psicose, na qual a intrusão do complexo na consciência, segundo o critério tradicional, não aliviava certamente o recalcamento do desejo. Com o novo lugar do incesto na formação imperial, falamos, portanto, somente de uma migração nos elementos na profundidade da representação, de modo que esta vai se tornar, em relação à produção desejante, mais estranha, mais impiedosa, mais definitiva ou mais infinita. Mas esta migração nunca seria possível se não se produzisse correlativamente uma mudança considerável nos outros elementos da representação, os que funcionam na superfície do sócio-inscritor. Então, eu vou retomar alguns conceitos aqui que são um pouco mais difíceis, mas que a gente já viu em algum momento. A gente tem três conceitos importantes e que dizem respeito à representação em profundidade. São eles o representante do desejo, a representação recalcante e o representado deslocado. O representante do desejo é a pulsão, ou também o influxo germinal, como o Deleuze e Guattari falam. É aquela memória noturna, biocósmica, que a gente recebe de uma filiação intensiva, dos ancestrais, se quiserem. Esse é o desejo originário. Entre os primitivos, esse desejo originário, ele passaria por uma representação recalcante, por um grupo de homens que se juntam e vão, então, codificar esse desejo. E teríamos, então, o representado deslocado. O representado deslocado seria a cara, a face do desejo que sobra após ele passar pelo recalcamento. Então, entre os primitivos, após o desejo passar pelo recalcamento, um sistema recalcamento que proíbe o incesto, o desejo, então, apareceria, o representado deslocado do desejo apareceria como um desejo incestuoso. Então, um desejo que, a princípio, é uma produção desejante que pode, virtualmente, qualquer coisa, pode fazer qualquer ligação, quando esse desejo passa sob a codificação de um grupo de homens, esse desejo vai ser considerado como um desejo incestuoso, como um desejo que quer só as coisas proibidas, só as relações proibidas. Nos sócios bárbaros, o que acontece é que... Como? Quando atravessa a cultura. Quando atravessa a cultura, exato. A cultura. Uma determinada cultura. O desejo, que é basicamente o desejo de se ligar a qualquer coisa, ele vai passar a ganhar uma face, uma máscara edipiana. Uhum. Aí o Deleuze e Guattari dizem assim, o incesto não é proibido porque é desejado. Ele é desejado porque ele é proibido. É difícil de entender essa inversão, gente, mas é muito importante. Eles estão querendo dizer o seguinte, que o incesto não é proibido porque ele seria desejado. As crianças, digamos assim,
Não existe esse desejo universal edipiano, e por isso que ele é proibido. É o contrário, é a proibição do incesto que fixa o desejo no incesto. Porque o desejo, a princípio, ele pode ser incestuoso, mas também pode ser muitos outros. O Winnicott mesmo falava da relação com a mãe como uma mãe ambiente. Não, a própria figura da mãe ela não é inteira no início. Então, falar em incesto com a mãe já é pessoalizar algo que no início é muito fragmentário. Então, na realidade, é a proibição do incesto que fixa o desejo na figura da mãe. Então, o desejo, o representado, deslocado do desejo vai ser o desejo edipiano, o desejo incestuoso. Isso é um desejo em certas condições da cultura, isso muda tudo. Bom, mas vejam só, que na formação imperial, o incesto deixa de ser o representado deslocado, ele deixa de ser esse resto, essa máscara final do desejo. E passa a ser a própria representação recalcante. Porque o déspota e a sua relação incestuosa com a irmã e com a mãe são eles que estão aqui no lugar da cultura. São eles que estão no lugar da representação recalcante. Então, é a partir do déspota incestuoso que tudo vai se colocar, que tudo vai se organizar. Então, o incesto aqui está como garantia, como legitimidade do poder do déspota. Ele dá a legitimidade do poder do déspota. Ele não é o desejo após passar pelo recalcamento da cultura. Ele é o que dá a legitimidade ao déspota para sobrecodificar todos os fluxos do desejo. E para o Deleuze-Guattari tem um ganho para o aparelho de repressão-recalcamento. E aí o Deleuze-Guattari fazem uma relação do déspota com a psicose, né? Que a intrusão do complexo de Édipo, né? Aqui a gente está falando desse complexo edipiano, na consciência do psicótico, não aliviava o recalcamento do desejo. Assim como a intrusão, esse uso do incesto nos sócios bárbaros, não alivia tampouco a repressão e recalcamento, mas aumenta. Porque, de certa maneira, se alguém pode o que ninguém mais pode, essa pessoa, de fato, é muito poderosa e tem um poder infinito sobre os outros, né? De algum modo, me parece que essa operação do duplo incesto do déspota, ela garante, ela dá uma legitimidade ainda maior ao poder dele. Que, como a gente viu, ele estaria ali recortando todas as alianças e assumindo o papel daquele que absorve, monopoliza todas as alianças e recortando também uma filiação direta com a mãe, através da mãe. Então, não só todas as mulheres são a partir de agora irmãs do déspota e lhe pertencem,
mas também a mãe é a mãe a mãe da tribo inteira, não só a mãe do próprio déspota. Agora ela já não é a mãe dele, ele é a mãe da tribo, como ele é o pai. Bom, mais um subcapítulo chamado Elementos na Superfície, nova relação voz-grafismo. Agora a gente vai ver um pouco a relação da voz do déspota e da escrita, o poder que ele adquire e que, de certo modo, o subscreve, né? O autoriza naquele lugar. Alguma questão, gente, antes da gente seguir? Vamos lá, então. O que muda singularmente na organização de superfície da representação é a relação da voz com o grafismo. Os mais antigos autores viram bem que o déspota é que faz a escrita, que a formação imperial é que faz do grafismo uma escrita propriamente dita. Legislação, burocracia, contabilidade, cobrança de impostos, monopólio de Estado, justiça imperial, atividade dos funcionários, historiografia, tudo se escreve no cortejo do déspota. Então vejam que o despotismo faz a escrita e, e usa a escrita para legislar, burocratizar, né, colocar hierarquias, para fazer a contabilidade, para fazer a cobrança dos impostos, historiografia, né? Criar então a história do seu próprio povo. Retomo aqui, o Deleuze Guattari. João, Fala, Fábio. eu achei muito interessante essa parte aqui, né? De início, enfim, pensei também nas atividades até teatrais, artísticas, contos de feitos do déspota, né? Que vence várias batalhas, que derrota inimigos, né? Ou teatros que ressaltam a qualidade, né? Da nobreza, daqueles que estão ligados aí, né? Ao déspota. Eu fico pensando se até mesmo atividades artísticas, teatrais, assim, entendo que não nascem aqui, né, mas que, enfim, podem ter uma relação aqui, né, uma captura. Podem servir a isso, né? É, Eu acho que a arte e a religião também. Todo um cerimonial religioso, por exemplo, das sociedades das terras altas da Amazônia, né? Por exemplo, incas, astecas, já era uma religião totalmente apropriada junto com o Estado, né? Que de alguma maneira nas quais as cerimônias religiosas tinham como função também exaltar o poder do déspota, legitimar o poder do déspota, dramatizar a vitória, digamos, dos descendentes do déspota, né?
Então, com certeza. E assim, isso até hoje acontece, né? Até alguns séculos atrás, então muito tempo depois desses déspotas imperiais, haviam também os nobres italianos lá em Florença, em Veneza, que também pagavam, né? Davam mesadas para os artistas e, e assim, em grande medida para retratá-los, né? Para retratá-los ou para aumentar o poder que eles tinham ali através das obras de arte. Então, o modo Os como mestres, né? os Os mestres mestres. em Florença, cada esquina tem uma. Eu pensei neles mesmo quando eu pensei lá em Florença. É. Então, essa atividade que é conhecida como mecenas, né? Os mecenas, é o mecenato. Os mecenas são os homens ricos que, que bancam, né, esses artistas, mas assim, obviamente que há contrapartidas para isso, né? Que eles exigiam contrapartidas. Não era qualquer coisa aí que o artista poderia criar. E com isso, assim, percebam que é como se a cultura em que a gente está imerso, nós fôssemos sofrendo uma captura da parte dela, porque nós, como crianças, na medida em que a gente se torna adulto, a gente acredita que ela é como que neutra, né? Que a cultura é algo que a gente está aprendendo ali e que haveria algo de verdadeiro, de universal, né? A gente não tem noção, a maior parte do tempo, desses elementos intrusivos de captura que a cultura exerce sobre nós. É por isso que muito mais tarde, assim, quando a gente começa a entra para uma psicanálise, quando a gente vai se escutar, a gente vai detectando assim camadas e camadas de possessão pelos outros. Não só os fantasmas dos pais, mas os fantasmas, digamos, atualmente do próprio capitalismo. Agora, por exemplo, essas compulsões por comprar, burnout, a gente não está a gente não está lidando mais com uma problemática que é restrita à família. E é esse significante despótico aí do déspota, que pode, mesmo que seja o pai na família, a gente está lidando com fluxos relativamente descodificados, fragmentários, altamente acelerados. Então, mas continuam sendo elementos intrusivos e que vêm da cultura, vem através dos meios de comunicação de massa. Nesse sentido, a cultura ela é reacionária, ela é conservadora. Eu digo, a cultura que nós recebemos, mas há uma ação cultural, um processo de cultura que esse sim é ativo. Eu estou dizendo que há a cultura como um produto e a cultura como um verbo. A cultura como um verbo é afirmativa. A cultura como um produto, que é essa que está dada, que a gente recebe, ela é reativa. Mas a atividade que o Nietzsche chamava genética da cultura, essa sim é positiva. Essa é a memória das palavras, são os aprendizados do humano ao longo da história. Então, quando a cultura é viva, quando ela é um ato vivo, ela é afirmativa, ela é ética. Mas quando a gente recebe uma cultura dada, ela é reativa contra a nossa força.
Mas é muito interessante isso que o Deleuze-Guattari chama o cortejo do déspota. Porque não é sozinho que ele constrói o despotismo. Então vão se agarrando a ele centenas, milhares de agregados de pessoas que recebem um lugar na hierarquia e fazem o seu trabalho auxiliando o déspota a forjar a própria divindade. Não havia esse cortejo nas sociedades primitivas, não existia esse ajuntamento de especialistas. Isso é a constituição de um Estado, é a constituição de um povo. Então, os estados modernos que a gente conhece, eles são fundados com base nesse modelo despótico. Esse enorme aparelho de Estado é um aparelho ainda despótico. Muita coisa, coisas mudaram, né? E esse elemento de uma democracia representativa, digamos, tenta diluir o poder despótico. Mas entram outros determinantes, como a gente vai ver com o capitalismo também. Como que os próprios estados e os próprios políticos hoje, eles não atuam por eles mesmos. A axiomática capitalista, ela fragmenta a tal ponto o poder do déspota, mas ao mesmo tempo é uma descodificação e uma desterritorialização relativa, porque assim, quem que acaba comandando os estados hoje? São os chamados lobistas. Os lobistas têm relação com as grandes empresas, os grandes monopólios empresariais e a atividade do lobby. Essa atividade do lobby é grandes empresas bancam as campanhas de certos políticos para que quando esses políticos adquiram um papel expressivo, eles precisam pagar a sua dívida e responder às ordens desses conglomerados. Então, o lobby é isso, né? Os políticos que recebem dinheiro de empresas e passam a servir a elas, e não ao povo, e não ao país. Uma das empresas assim que mais tem poder atualmente, que mais manda no mundo, é a empresa das armas. Então, por que os Estados Unidos precisa ficar fazendo guerras o tempo todo, seguidamente? Um compromisso com essas indústrias. Então, aquela descodificação relativa dos fluxos, que antes estavam centrados na família, no capital, tudo se fragmenta. Se fragmenta o quê? Nas flutuações do capital, na especulação imobiliária, nas cybermoedas. Só que, ao mesmo tempo, esse poder é recodificado na mão de grupos. Então, assim, uma das maiores ilusões dos capitalistas, daquelas pessoas que se definem como capitalistas, é da suposta mão invisível do mercado, né? Então, eles têm essa teoria de que há uma mão invisível do mercado que, na medida em que não houvesse nenhuma intervenção do Estado, os fluxos correriam livres, soltos, todo mundo teria as mesmas oportunidades. Isso é falso, evidentemente. Por quê? Por causa dos monopólios. Então, quando há um monopólio... Né? Como? Não, me lembrei dos economistas dos séculos aí passados, aí, os ingleses, Adam Smith, que tem essa coisa da mão invisível, se não me engano. É isso. É uma ilusão, porque quando os monopólios assumem o poder, eles controlam os preços.
Porque se você, vamos fazer uma simulação, se você produz um produto em uma escala muito alta e você joga esses produtos no mercado num valor muito baixo. Ora, uma empresa que é menor, uma empresa familiar, ela vai quebrar, porque ela não consegue manter esse valor, esse produto num valor baixo. Porque ela não ganha pela quantidade, ela ganha pelo lucro em cada produto, por um lucro, por uma venda menor, uma quantidade menor de produtos. Se o preço está muito baixo e ela ganha pelo preço de cada produto, ela vai quebrar quando as empresas grandes descerem os valores. Então não funciona essa mão invisível do mercado, porque a partir do momento que o Estado não regula os preços, há uma selva, né? Uma verdadeira selva, em que o maior come o menor. Bom, mas eu sigo aqui na leitura na página 268. Voltemos ao paradoxo que emana das análises de Leroy-Gourhan. As sociedades primitivas são orais, não por lhe faltar grafismo, mas ao contrário, porque o grafismo é aí independente da voz e marca nos corpos signos que respondem à voz, que reagem à voz, mas que são autônomos e não se ajustam a ela. Em contrapartida, as civilizações bárbaras são escritas, não porque tenham perdido a voz, mas porque o sistema gráfico perdeu sua independência e suas dimensões próprias, ajustando-se pela voz, subordinando-se à voz, pronto para extrair dela um fluxo abstrato desterritorializado que ele retém e faz ressoar no código linear da escrita. Em suma, o grafismo se põe a depender da voz, no mesmo movimento que induz uma voz muda das alturas ou do além, que se põe a depender do grafismo. E a força de se subordinar à voz que a escrita a suplanta. Jacques Derrida tem razão quando diz que toda língua supõe uma escrita originária, se ele entende com isso a existência e a conexão de um grafismo qualquer, escrita em sentido amplo. Ele tem razão também quando diz que não se pode estabelecer cortes na escrita em sentido estrito, entre os procedimentos pictográficos, ideogramáticos e fonéticos. Há sempre e já ajustes à voz, ao mesmo tempo que uma substituição da voz, suplementaridade. E eles citam, fonetismo nunca é tão poderoso, mas desde sempre já começou também a trabalhar o significante mudo. E eles continuam. E ele tem ainda razão ao ligar misteriosamente a escrita ao incesto. Porém, não vemos nisso motivo algum para concluir pela constância de um aparelho de recalcamento ao modo de uma máquina gráfica, que procederia tanto por hieróglifos quanto por fonemas. Com efeito, há certamente um corte que muda tudo no mundo da representação, entre essa escrita no sentido estrito e a escrita em sentido amplo, isto é, entre os dois regimes de inscrição totalmente diferentes. Grafismo que deixa a voz como dominante, a força de ser independente dela, justamente conectando-se a ela, e grafismo que domina ou suplanta a voz, a força de depender dela, por diversos procedimentos, e de subordinar-se a ela. O signo primitivo territorial só vale por si próprio, é posição de desejo
em conexão múltipla. Não é signo de um signo ou desejo de um desejo. Ele ignora a subordinação linear e sua reciprocidade. Nem pictograma, nem ideograma. Ele é ritmo e não forma, zigue-zague e não linha, artefato e não ideia, produção e não expressão. Tentemos resumir as diferenças entre as duas formas de representação, a territorial e a imperial. Bom, só vou retomar um pouco essa parte que me parece também bem complexa. Eles começam dizendo que as sociedades primitivas, elas não são orais por faltar a elas a escrita. Então não é que os primitivos não tenham escritos ou pictogramas ou ideogramas. Eles têm. Só que o que acontece é que o grafismo, a escrita, é independente da voz. Essa escrita ela marca os corpos, são as tatuagens, são as escarificações. E essas escritas nos corpos, elas reagem à voz, mas são independentes dessa, né? Não se ajustam exatamente à voz. Então é como se fossem fluxos diferentes, o que vem da voz e o que vem desses pictogramas. São diferentes alianças que se conjugam. Já no regime bárbaro, é como se grafismo e voz se reunissem para serem sempre ordens que vêm de cima, que vêm do déspota, e que se ajustam na expressão de um poder soberano do déspota. Então, tanto a voz quanto o grafismo estão subordinados aí pelo significante despótico. Eu sigo. A representação territorial é primeiramente feita de dois elementos heterogêneos, voz e grafismo. Um é como a representação da palavra, constituída na aliança lateral. O outro é como a representação da coisa, de corpo, instaurada, na filiação extensa. Um age sobre o outro, e este reage àquele. E cada um age com sua potência própria, em conotação com a do outro, para operar a grande tarefa do recalcamento germinal intenso. Então, ainda na representação territorial, a palavra oral, né, a palavra ou a voz, constituem alianças laterais. Então, a palavra, o pacto, feito oralmente, entre grupos. Pacto, por exemplo, um pacto de casamento. Enquanto que o grafismo é a representação de coisa, de corpo instaurada, na filiação extensa. Então, o corpo é marcado segundo a descendência familiar, segundo a sua posição na filiação extensa. Então, a voz e o grafismo, eles não se ajustam porque um vem da filiação e o outro vem da aliança. Eles são irredutíveis. Eles não se ajustam, eles não se equivalem para o selvagem, para o homem selvagem. Enquanto na máquina imperial, eles vão se juntar aí sob o significante despótico. Voz e grafismo vão servir para o monopólio do poder do déspota. Vamos pensar um acontecimento,
Um acontecimento para um primitivo, ele seria, de um lado, absorvido na sua oralidade pela via das alianças, pela via de pessoas que se conhecem, mas que não são familiares. Mas esse acontecimento vai ser marcado nos corpos de maneira diferente, segundo a linhagem familiar. Então, um mesmo acontecimento pode ser visto de dois pontos de vista totalmente divergentes, segundo a linha das alianças, segundo a linha das filiações. No regime despótico, que reúne a voz e o grafismo, tudo vai tender para o déspota, para um significante mestre. Então, as explicações vão convergir sempre para o mesmo ponto. Eu sigo. Eles estão falando ainda sobre a formação selvagem. O que é recalcado com efeito é o corpo pleno, como fundo da terra intensa, que deve dar lugar aos sócios em extensão, no qual passam ou não passam as intensidades em causa. É preciso que o corpo pleno da terra tome uma extensão nos sócios, e como sócios. Assim, o sócios primitivo é coberto por uma rede na qual não se para de saltar das palavras às coisas, dos corpos aos nomes, segundo as exigências extensivas do sistema, em comprimento e largura. O que chamamos regime de conotação é um regime em que a palavra, como signo vocal, designa alguma coisa, mas em que a coisa designada, também signo, mas em que a coisa designada é também signo, porque ela própria se escava, graças a um grafismo conotado à voz. A heterogeneidade, a solução de continuidade, o desequilíbrio dos dois elementos, o vocal e o gráfico, tudo isso é recobrado por um terceiro elemento, o elemento visual, o olho, o que se diria que vê a palavra. Ele a vê, não lê, enquanto avalia a dor do grafismo. Jean-François Lyotard, em outro contexto, tentou descrever um tal sistema, em que a palavra só tem função designadora, mas não constitui por si só o signo. O que devém signo é, sobretudo, a coisa, ou corpo designado, como tal, por revelar uma face desconhecida, definida sobre ele. Traçada pelo grafismo, que responde à palavra, o desvio entre os dois é preenchido pelo olho que vê, a palavra sem a ler, na medida em que aprecia a dor emanada do grafismo, em pleno corpo. O olho salta. Regime de conotação, sistema da crueldade. Foi o que nos pareceu ser o triângulo mágico com seus três lados: voz, audição, grafismo. Corpo, olho, dor. Onde a palavra é essencialmente designadora, mas onde o próprio grafismo faz um signo com a coisa designada. E onde o olho vai de um ao outro, extraindo e medindo a visibilidade de um pela dor do outro. Tudo é ativo, agido, reagido no sistema. Tudo está em uso e em função. De modo que, quando se considera o conjunto da representação territorial, o que impressiona é constatar a complexidade das redes em que ela cobre os sócios. A cadeia dos signos territoriais não para de saltar de um elemento para o outro, irradiando em todas as direções, expondo separações em toda parte, em que há fluxos a extrair, incluindo disjunções, consumindo restos, extraindo mais-valias, conectando palavras, corpos e dores, fórmulas, coisas e afetos, conotando vozes, grafias, olhos, sempre num uso plurívoco, uma maneira de saltar que não se recolhe num querer dizer, e menos ainda num significante.
E se o incesto, desse ponto de vista, nos pareceu impossível, foi porque ele é tão somente um salto necessariamente malogrado, salto em que vai das denominações às pessoas, dos nomes aos corpos. De um lado, o aquém recalcado das denominações, que ainda não designam pessoas, mas apenas estados intensivos germinais. Do outro, o além recalcante, que só aplica determinações às pessoas, mas proibindo que elas respondam pelos nomes de irmã, mãe, pai. Entre os dois lados, o pouco profundo riacho, onde nada passa, onde as denominações não grudam nas pessoas, onde as pessoas se subtraem à grafia, e onde o olho nada mais tem para ver, nada mais tem para avaliar. O incesto, simples limite deslocado, nem recalcado nem recalcante, mas somente o representado deslocado do desejo. Desde esse momento, parece com efeito que as duas dimensões da representação, sua organização de superfície com os elementos voz, grafia, olho, e sua organização em profundidade com as instâncias representantes do desejo representação e recalcante representado, deslocado, tem um destino comum, como um sistema complexo de correspondências no seio de uma dada máquina social. Então, eles estão falando aí como que o desejo, relacionado a esse corpo pleno da Terra, essa Terra intensa, ele vai se tornar um desejo socializado. Como que o desejo, enquanto essa memória biocósmica, ela vai dar lugar a um desejo que passa por interditos e prescrições. Tem que ser organizado, ligado, segundo as condições de determinados sócios. E para isso, para entender como que esse desejo em profundidade se torna um desejo de superfície, a gente precisa entender aqueles elementos da representação que eu citei e entender esses elementos em superfície do desejo, que é a voz, a grafia e o olho, né? A relação entre eles. Como que há uma relação de circuito entre esses três elementos. Mas é um trecho bem complexo, assim, eu confesso que eu também fico assim, fritando aqui. João, parece que eles desconstroem algo que, para nós, assim, que a gente nunca questiona, né? Nunca questionei que isso é um circuito voz, grafia, olho, né? É como se isso viesse tão junto, né? Quando eu olho para uma palavra, eu leio, eu não olho. Mas se é uma palavra em outro idioma, né? Ou se é um grafismo, né, se são linhas, enfim, aí não ocorre a leitura, ocorre o olhar, né? E fico pensando na questão dos órgãos, né? Os olhos como órgãos, a língua, né? A grafia, né? Com o uso das mãos, né? O quanto que isso tudo é utilizado na nossa sociedade, enfim, acho que é a favor do déspota, né? Ou é codificado para economia, para contabilidade, para contar dinheiro, enfim. E me parece que aqui ele desconstrói isso, né? Desconstrói esse circuito de órgãos aqui. Então, fritei mesmo aqui, me pareceu impressionante. Tem uma coisa interessante nesse circuito, Flávio. Eles dizem assim na página 271. Tudo é ativo, agido, reagido no sistema. Tudo está em uso e em função. Me parece que eles estão dizendo algo assim que, por exemplo, a linguagem falada, ela não representa uma coisa. E a função principal dela não é comunicar. Deleuze e Guattari falam sobre isso em outros momentos da obra deles. A linguagem, a função primeira dela não é comunicar, é comandar.
forçar o outro. Então, quando esses elementos de voz, grafia e olho, eles estão funcionando assim nesse circuito, digamos assim, aquilo que eu leio ou que eu vejo, aquilo que eu escuto, é para me induzir, para me forçar uma ação. Na psicanálise, a gente escuta muito isso sobre o tema das palavras de ordem. Então, são palavras, às vezes, que a gente escuta quando criança e continua agindo elas. Às vezes a gente nem lembra mais que palavra que foi. E a gente continua agindo essas palavras. Então, o que me parece que o Deleuze e o Guattari estão fazendo aqui, ao diferenciar esse sistema de voz, grafia e olho no sistema primitivo e imperial, eles estão dizendo assim, no sistema primitivo, a voz e o grafismo, eles eram ainda irredutíveis um ao outro, porque a voz, ela passava por um regime de alianças laterais, por exemplo, no pacto de casamento. E o grafismo, ele se dava num regime de filiação. Então, a marcação no corpo, ela remetia não às suas alianças laterais, mas ao seu sistema de filiação. Então, são ordens, é quase como se você recebesse uma ordem no corpo marcada e uma ordem pela voz. E elas fossem irredutíveis uma à outra. O que o sistema despótico faz é reunir a voz, o grafismo e também o olho, funcionando a partir de um mesmo significante mestre, o déspota. A questão do olho-dor, eu já falei um pouco também sobre isso, naquela questão das punições públicas, né? O Foucault estudou isso sobre o tema do suplício. O suplício, ele não tem como função uma vingança. O suplício, ele não tem como função igualar as coisas. Ora, gente, é possível você recuperar, por exemplo, um parente morto matando o parente de outra pessoa? Não é possível. É possível você deixar de sentir uma dor que você sentiu, que você ainda está sentindo por uma tortura, torturando outra pessoa? Não é possível. Então, tem um circuito relacionado ao olho no suplício que é o seguinte: quando eu vejo aquele que eu odeio sentindo dor, eu sinto prazer e sou compensado. No Deleuze e Guattari, isso é um circuito ativo de intensidade. Então, esse circuito olho-dor tem a ver com isso, que nós extraímos intensidades pelo olhar. Assim como o suplício tem também, ele pode gerar prazer, mas pode gerar também o medo. Pode gerar um contágio de medo. E nesse sentido é uma ordem. Não roubem, por exemplo. Então não é para supostamente fazer uma justiça, mas é para agir sobre os outros. Não está liquidando algo, está dando o exemplo, né? O exemplo daquela justiça.
João, essa questão de extrair intensidade com um olhar, isso se relacionaria de algum modo com a pulsão escópica, que seria Uhum, aí uma pulsão de ver, né? uhum. É Acho que isso. tá no Lacan isso, se não me engano, né? O Deleuze e Guattari pegam aquele conceito das pulsões parciais e eles dão uma positividade a esse conceito, sabe, Flávio? Porque as pulsões parciais na psicanálise, elas chegam a um momento do desenvolvimento psicossexual que elas seriam organizadas pela pulsão genital, a serviço da reprodução humana, né? Então, isso está lá no livro As é, três lições sobre a sexualidade, Três ensaios sobre a sexualidade. Ensaios, três ensaios. ensaios sobre a sexualidade. Para o Freud, a nossa sexualidade passaria por essas zonas erógenas parciais, pelas zonas erógenas não genitais e pelos objetos parciais, só que ela seria organizada sob os genitais, com sentido à reprodução. Para o Deleuze e Guattari, que dão uma positividade às zonas erógenas não genitais, eles passam a chamá-las de máquinas desejantes. Então, o olho agora não é apenas uma pulsão parcial, é uma máquina desejante, ele corta fluxos. Porque o Deleuze e o Guattari não dão primazia aos genitais e à reprodução. Eles mantêm essa passagem de intensidades por todo o corpo funcionando. Então, um corpo adulto, digamos assim, corpo de uma pessoa não necessariamente tem que estar todo conduzido para a sexualidade genital. Senão os artistas seriam todos perversos, né? Esses que usam os olhos, que usam os ouvidos para sentir, para pensar, para criar. E um filme tão bonito na mostra que chama Devagar, que fala exatamente dessa questão, né, da sexualidade não ser a primazia. Era um homem assexuado, uma mulher muito sexuada. Foi um filme interessante. Devagar, o nome? Devagar. Aonde que você viu? Estava na mostra aqui em São Paulo, a mostra acabou dia Ah, 1º. uhum. É Pode novo, ser que então. entre algum circuito, não sei. É. Uhum. Bom, na semana que vem a gente retoma aí na página 271, então, parece que e vamos até a página 274, a princípio. Espero que seja mais palatável. Essa parte realmente bem difícil. Eu vou ler de novo essa questão aqui para ver se eu entendo alguma coisa a mais. Mas é isso, eles trazem muitas questões, Selma, de outros filósofos, né? Estão citando aqui o Derrida, o Lyotard, eles trazem questões da filosofia da técnica, né? Com Leroy-Gourhan, que estuda essa coisa da voz, do grafismo em sociedades primitivas, da origem dos artefatos, né? Estudam os antropólogos, então eles estão reunindo muita coisa aqui e condensam muito. E quando a gente não tem as leituras que eles têm, digamos assim, a gente fica no vazio, né? Porque eles condensam tanto que se a gente não segue ali minimamente o que eles estão dizendo, as referências que eles estão usando, é como se ficasse difícil. Mas a gente não pode deixar que isso impeça que a gente continue lendo, porque assim a gente nunca vai entender tudo numa leitura, né? A gente tem que ir pegando o que nos serve, pegando o que nos faz pensar.
Mas para mim também foi bem difícil. Eu também, algumas partes assim do Antiédipo eu quase considero assim da gente pular, sabe, as leituras, Eu porque topo. mas até então eu tenho tentado sustentar aqui. Eu acho que até hoje a gente só pulou um subcapítulo, talvez. Eu começo a ler e aí desisto. Nada, eu... É muito conceito seguido, né? E tem alguns que a gente vai empilhando, que a gente vai lembrando aqui, tem alguns que a gente está trabalhando tem tempos. Então, algumas vezes dá para entender, mas quando tem outros novos, aí vai ficando mais difícil. Mas sempre tem alguma, mesmo dos textos mais difíceis, sempre tem alguma linhazinha que fica, assim, para É, mim, É, né? sim. Mesmo que não seja talvez a ideia essencial do texto, tem algo, enfim, que marca, que fica, né? Que mexe, assim, né? É um processo quase de descolonizar o pensamento mesmo, né? Para conseguir compreender certas coisas que a gente acha que sabe, né? Então é avançar para trás, né? De certa forma, assim, para poder desver e aí sim talvez funcione, né? é um É, incentivo, Flávio. Vamos lá. o que nesse trecho mesmo, assim, para dar um exemplo disso que você está dizendo, Flávio, que eles dizem assim: o que é recalcado, com efeito, é o corpo pleno, como fundo da terra intensa, que deve dar lugar aos sócios em extensão, no qual passam ou não passam as intensidades em causa. Esse trecho aqui, para mim, é muito revelador, assim, de coisas que a gente já tem falado há muito tempo. Ele, na verdade, ele não é revelador, ele é reiterador. Ele só está reiterando algo que eu tenho repetido aqui para vocês. Que o desejo originário é esse influxo germinal que a gente recebe por filiação intensa e que nos leva a essa terra intensa, essa terra onde tudo é vivo. Só que esse desejo, no momento em que, a partir da constituição de uma cultura humana, de um sócios humano, ele tem que dar lugar a uma organização. E nessa organização, esse desejo germinal, esse fluxo germinal na relação com a terra intensa, ele vai ter que ser codificado. E o fato dele ser codificado implica que certas relações, certas intensidades podem passar, outras não podem passar. Eu estou dizendo o seguinte para você, gente: toda relação humana, todo sócios humano é organizado por interditos e prescrições. O que ele codifica? Um desejo totalmente descodificado, totalmente louco, totalmente anárquico. Então, assim, esse trecho é claro para mim, claro, claro como a água, assim, transparente, ainda que tudo que esteja em torno dele seja obscuro. Mas ainda nessa questão da voz, do grafismo e do olho, o que me parece é o seguinte: entre os primitivos, a voz, o grafismo e o olho, enquanto determinações de força, seja se ligando a uma força de filiação, de aliança, do sobrenatural, eles são irredutíveis uns aos outros. Eles não se ligam num mesmo isso quer dizer isso. Mas, num significante despótico, toda a voz, o grafismo e o olho sempre querem dizer a mesma coisa. E essa mesma coisa que eles querem dizer está ligado à palavra do déspota, ou melhor, ao desejo do déspota, a representação despótica. Então, isso eu entendi também. Esses elementos eles são independentes entre os primitivos e eles são interdependentes no déspota. Eles sempre querem dizer a mesma coisa, que é a intenção do déspota. O déspota usa esses elementos, digamos assim, para unificar a sua autoridade. E eles se prolongam uns nos outros. Então, a ordem da voz se prolonga na voz do grafismo, que se prolonga na ordem que advém do olhar. Qual é a ordem que advém do olhar, então? No suplício, na pompa.
as demonstrações, né, de poder, de autoridade, de luxo. Bom, mas é isso. Antes de você entrar, Flávio, eu estava dizendo que a gente vai passar também a analisar um pouco da implicação entre essa máquina bárbara e a psicose. Quais são as determinações dessa máquina social bárbara que influenciam na psicose, tem relação com a psicose? Da máquina social bárbara e também do capitalismo. A gente vai ver que algumas determinações aí para a psicose estão nesse significante despótico, outras estão na fragmentação capitalista. Então, a gente vai passar a pensar um pouco a partir disso também. Muito bom, João. Bom, agradeço Eu, por compartilhar. Vocês também. eu vou indicar um filme assim para quem tiver a fim de dar uma entrada assim na questão da psicose, de começar a dar uma entrada. Eu vi há poucos dias, chama Bo Tem Medo. Não sei se alguém aí já viu. Bo é um nome francês que se escreve assim, Beau. E é um filme muito interessante assim que eu vi recentemente sobre a psicose. Como que o significante despótico absorve tudo, assim, se apropria de tudo e alguém passa, digamos, a miracular o mundo de outra forma, miracular um mundo aterrorizante nesse caso. Vou é o nome de alguém, então. É o nome de Vou, alguém, exato. vou. Tá. Então, você sabe onde que é cinema ou a plataforma? Você sabe qual é? Eu vi numa plataforma, assim, eu vou ter que confirmar agora, mas eu acho que foi numa plataforma que chama Mubi. Mas, assim, Ah, não sei, talvez se ache em algum outro. tá. Eu vou procurar saber onde que está e eu passo Não, lá no grupo. dou uma Mas buscada. vocês vão gostar, assim, eu vou estabelecer uma distinção entre a psicose e a perversão a partir de dois filmes, para vocês verem como que o devaneio na perversão é muito diferente da alucinação na psicose, por exemplo. A fantasia da perversão, o fetiche, muito Uhum. diferente da alucinação na psicose. E eu vou usar para isso dois filmes. Um deles é esse, o Botei Medo, e o para falar da perversão eu vou usar um que é um filme bem mais antigo, que é do Luiz Buñuel, um diretor É famoso, bonito. que Sim. se chama A Bela da Tarde. Ah, sim. É um Com filme a muito Catherine bom. Deneuve, né? Catherine Bem Deneuve, antigo. exato, Deneuve, bem exato. antigo. É antigo. É É um filme bonito esse muito, filme. muito bonito, muito bom também, que mostra a fantasia, né? Os Sim. devaneios da fantasia dela. E o que eu recomendaria vocês a prestarem atenção é particularmente no regime de imagens, porque o regime de imagens desse A Bela da Tarde é linear, vai avançando, e de vez em quando ela tem essas saídas do tempo, onde a gente entra na fantasia dela. Sim. Na psicose, não tem essas saídas do tempo, porque só tem viagem, só tem alucinação, não tem nenhuma saída da alucinação, é um mundo fechado. Digamos que o mundo perverso da Catherine Deneuve é aberto também à neurose e ao compartilhamento mínimo ali das relações humanas. Uhum.
nesse Boa Tem Medo, a viagem, o mergulho dele na psicose, nessa visão psicótica, não tem nenhuma saída disso. Não tem momentos que ele volta para uma normalidade e a gente pensa, bom, agora ele não está alucinando. É um bloco de alucinação contínua, assim, do início ao fim. Hum. E isso me pareceu assim muito incrível, assim, de um ponto de vista mesmo de um regime de imagens, né? Porque no início a gente começa até a considerar, bom, será que é verdade isso que ele está vivendo? Porque não tem as saídas desse plano da alucinação. Então você pensa assim, você admite com o filme, bom, pode ser que essa é a realidade em que ele vive, uma realidade futuro, uma realidade distópica, sei lá. Então a gente fica por um tempo nessa dúvida. Bom, será que é uma realidade distópica ou ele só está alucinando o tempo todo? Hum. E eu acho que a resposta ao longo do filme é que não é realidade distópica, é o mundo dele, né? A gente está nesse mundo profundo da psicose em que as imagens dos outros elas invadem os corpos, né? As imagens invadem o sistema percepção e a gente já não sabe o que que é externo e o que que é externo enquanto corpos que eu vejo, que eu percebo, ou que vem de outro lugar. Acho que um filme chama Mente Brilhante, se não me engano. Lembra desse? De um matemático gênio que é Uhum. esquizofrênico. Eu lembro do Que no... nome, assim, mas eu não lembro exatamente do roteiro, assim, do filme. É, Vou procurar. eu me lembro muito de uma cena final que ele fala com a fantasia dele, né? Fala, não, nem adianta que agora não vai mais me pegar. Porque Uhum. ele, durante o filme inteiro, ele está dentro desse lugar que você está falando do psicótico, né? Ele consegue passar a diferenciar, então, o No que é. final, sim, depois que ele tem um tratamento, entra alguma coisa que cuida dele na saúde. Porque, por exemplo, tem uma mulher, a esposa dele, que vai lidando com aquelas histórias todas, né? Mas, sim, no final ele tem um tratamento e ele consegue fazer essa separação em alguns momentos. Que filme que é, Selma? Eu não peguei o nome do filme. Chama Mente Brilhante. Ah, É Mente um filme Brilhante. antigo também, Angélica. Aham. É Antigo. antigo o filme. Antigo. É antigo também. É, E, isso. é, Bom, então, assim, se quiserem ver esses filmes, aí a gente vai falando mais sobre essa questão da psicose aí na próxima semana. Flávio também, se puder trazer algo dos estudos dele aí, na psicanálise. Bem, ele vem estudando o caso do presidente Schreber, que é um caso do Freud famoso. Se puder trazer sim. também algo sobre isso. Uhum. Sim, muito bom, João. Posso trazer, sim. Tem um texto que eu escrevi recentemente, né? Uhum. Trazendo o quanto que o presidente Schreber faz uma viagem esquizo e ao mesmo tempo uma viagem iniciática, né? Ele fica na borda, assim, da feitiçaria, né? Da magia, do contato com os deuses e ao mesmo tempo internado, né? Então é bem curioso, assim, como ele consegue ocupar esse lugar de borda depois, inclusive, né? Enfim, aí posso trazer um pouco mais Uhum. sobre essa viagem dele, né? Porque essas imagens que a gente chama de alucinação, o que acontece é que elas não são reconhecidas pelo sistema simbólico vigente atualmente, vigente no nosso Sim. contexto. O que que é o simbólico? O simbólico é aquilo que dá contorno para o imaginário. O simbólico, ele verifica se aquelas imagens do imaginário, elas são aceitas por uma cultura e podem ser tomadas como normais ou não. Uhum. Se vai recusar essas imagens. E se essas imagens são recusadas, elas aparecem então como alucinações, como algo que não corresponde então à realidade cultural, né?
Mas, ao modo como o Deleuze e o Guattari pensam, eles nos permitem pensar que essas imagens, isso que a gente chama de imaginário, é uma dimensão virtual do real. O imaginário também é real, só que é um real não atual, é um real virtual, é um real do que pode ser, um real em imagem. Então, essas imagens, bom, talvez elas sejam menos que um corpo, mas elas são eficazes, elas produzem efeitos, mesmo quando não reconhecidas por um sistema simbólico. Então, é muito curioso, eu estou lendo agora os evangelhos apócrifos, né? Para ver o que alguns outros apóstolos que não foram reconhecidos pela historiografia maior, né, bíblica, disseram. E ali as pessoas escutam vozes, mas são vozes de Deus, com certos conselhos, certas ordens para as pessoas envolvidas no nascimento de Cristo, o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer. Ora, para esse sistema simbólico cristão, ouvir vozes nessas condições está tudo bem. São explicadas essas vozes. Percebem onde eu estou querendo chegar? Que um simbólico que contorna certo imaginário, certa escuta de vozes, e dá validade a essas vozes, bom, essas pessoas então não são loucas. Então, por que atualmente as pessoas que escutam vozes são consideradas como loucas? Porque não tem um simbólico que contorne essas vozes, que aceite isso que elas dizem. Então, isso é colocado como alucinação, como delírios, oposto a uma suposta realidade consensual, reconhecida por nós. Mas e se pensássemos que esse regime de imagens é o regime, digamos assim, da intrusão generalizada entre as forças? Uma intrusão que não é de corpo e encontro de corpo, mas é algo que passa entre os corpos. É disso que a gente vai estar falando um pouco também nos próximos encontros, né? Como que as imagens da psicose, elas têm a sua razão de ser. Elas não são despropositadas. Elas são imagens provenientes de um campo animista, mas nas condições de um simbólico que o nega. Então, elas são experimentadas como um enlouquecimento. Porque não se tem ou se perdeu o procedimento de relação com essas imagens, de afinidade com essas imagens. Essas imagens dizem do maná dos outros, das forças dos outros que nos atravessam. Então, desse modo que o psicótico experimenta o outro enquanto intrusivo, enquanto a relação com o outro enquanto intrusiva na medida em que ele mesmo é sem borda. Ele é sem borda e não sabe lidar com isso, com o fato de ser sem borda. Com o fato de não ter um simbólico organizando as imagens que podem chegar e que não podem. Mas, enfim, eu estou ainda elaborando assim, um pouco isso. Mas é tudo no sentido de pensar a psicose para além da ideia psicanalítica que a psicose é só a forclusão do nome do pai, a expulsão do nome do pai. É pensar que essa é uma determinação negativa da psicose, mas tudo que é interessante sobre a psicose se passa depois disso. Se passa para além dessa determinação negativa. A gente não pode determinar a psicose pelo que falta a ela, o Édipo, o nome do pai, mas pelo positivo que subjaz no fundo do Édipo, quando esse simbólico é rechaçado. Enfim, acho que é isso, gente. A gente retoma semana que vem. Tá bom. Boa semana aí para vocês. Boa semana também. Obrigado, João. Valeu, até mais. Obrigada. Valeu, gente.